Em vez de se incomodar em responder, Peter voou pelo quarto, arrancando a prateleira. Sobre a lareira ao fazer isso. Que legal! Disseram João e Miguel. Que lindo! Exclamou Wendy. Sim, eu sou lindo, ah, como sou lindo! Disse Peter, esquecendo de novo suas boas maneiras. Parecia deliciosamente fácil, e eles tentaram primeiro voar do chão e depois das camas. Mas sempre iam para baixo em vez de para cima. Como você faz? Perguntou João, massageando o joelho. Era um menino bastante prático. Você tem que pensar em coisas boas e lindas, explicou Peter, e elas suspendem você. No ar. Ele mostrou de novo. Você faz tão rápido, disse João. Não dá para fazer bem devagar uma vez? Peter fez devagar e fez rápido. Já entendi, Wendy! Exclamou João. Mas ele logo viu que não tinha entendido nada. Nenhum dos três conseguia voar nenhum centímetro, embora até Miguel soubesse ler palavras de 2 sílabas, enquanto Peter não sabia a diferença entre o A e o Z. É claro que Peter estava brincando com eles, pois ninguém consegue voar a não ser que tenha um pouco de poeira de fada soprada sobre si. Felizmente, como nós já mencionamos, uma das mãos de Peter estava toda suja de poeira de fada, e ele soprou um pouco em cada um dos três, obtendo resultados fantásticos. Agora, sacudam os ombros desse jeito, disse ele, e vamos embora. Eles estavam cada um em sua cama, e o valente Miguel foi quem se soltou primeiro. Ele não teve bem a intenção de se soltar, mas se soltou, e foi imediatamente lançado para o outro lado do quarto. Eu vou! Gritou ele, ainda no ar. João se soltou e encontrou com Wendy perto do banheiro. Ah, que delícia! Ah, que legal! Olhe para mim! Olhe para mim! Olhe para mim! A maneira de voar deles não era nem de longe tão elegante quanto a de Peter, os três não conseguiam deixar de chutar um pouco o ar. Mas suas cabeças estavam encostando no teto, e quase nada é mais delicioso do que isso. Peter deu a mão a Wendy a princípio, mas teve que soltar, de tão indignada que Sininho ficou. Eles foram para cima e para baixo, e rodaram de um lado para o outro. A palavra de Wendy para descrever aquilo foi a celestial. Ei! Exclamou João. Que tal a gente ir lá para fora? É claro que era isso que Peter queria que eles fizessem. Miguel estava a postos, ele queria ver quanto tempo ia levar para voar em 1 bilhão de quilômetros. Mas Wendy hesitou. Sereias. Disse Peter de novo. Ai! E também piratas. Piratas! Exclamou João, pegando seu chapéu mais bonito, a cartola que usava para ir à missa. Vamos logo! Foi exatamente nesse momento que o senhor e a senhora Darling saíram correndo da casa 27 com Naná. Eles correram até o meio da rua para olhar para a janela do quarto das crianças. E sim, ela ainda estava fechada, mas o quarto estava todo aceso. E a visão mais espantosa de todas foi a sombra por trás da cortina de 3 figurinhas de pijama girando em círculos, não no chão, mas no ar. 3 figurinhas não, 4. Trêmulos, eles abriram a porta da rua. O Sr. Darling queria correr lá para cima, mas, com um gesto, a Sra. Darling indicou que ele devia ir devagar. Ela tentou até fazer seu coração ir devagar. Será que eles vão chegar ao quarto das crianças a tempo? Se chegarem vai ser muito bom para eles, e nós todos vamos dar um suspiro de alívio, mas não vai ter história. Por outro lado, se eles não chegarem a tempo, eu prometo solenemente que vai dar tudo certo no fim. Eles teriam chegado ao quarto a tempo se não fosse pelas estrelinhas que os estavam observando.
As estrelas abriram a janela de novo, e a menor delas gritou: "Cuidado, Peter!" E Peter soube que não havia nem um segundo a perder. "Vamos!" ordenou ele. E lançou-se na noite, seguido por João, Miguel e Wendy. O Sr. Darling, a Sra. Darling e Naná chegaram tarde demais ao quarto das crianças. Os pássaros haviam escapado. 22 O voo. Segunda à direita, e direto até amanhã de manhã. Peter havia dito a Wendy que esse era o endereço da terra do nunca, mas nem sequer os pássaros, mesmo se levassem mapas e os consultassem nas esquinas onde ventava mais, teriam conseguido encontrar o lugar com essas instruções. Você sabe como é, Peter? Simplesmente falava a primeira coisa que lhe vinha à cabeça. No início seus companheiros confiaram nele sem fazer perguntas, e voar era uma delícia. Tão grande que eles perderam tempo dando giros em torno de torres de igreja e de outros objetos altos que lhes agradaram pelo caminho. João e Miguel apostaram corrida, com Miguel saindo na frente. Eles lembraram com desprezo que há pouco tempo haviam se achado grande coisa só por conseguirem voar dentro de um quarto. Há pouco tempo. Mas há quanto tempo? Estavam sobrevoando o mar quando essa ideia começou a perturbar seriamente Wendy. João achou que aquele era o segundo mar pelo qual haviam passado, e que já era a terceira noite. Às vezes ficava escuro e às vezes claro, e de vez em quando eles morriam de frio e depois, morriam de calor. Será que às vezes eles ficavam com fome mesmo ou será que estavam só fingindo, pois Peter tinha um jeito tão legal e tão diferente de alimentá-los? O jeito dele era perseguir pássaros que levavam no bico algum alimento que os humanos pudessem comer, e roubá-lo deles. Aí, o pássaro ia atrás dele e roubava a comida de novo, e eles ficavam voando um atrás do outro na maior alegria por vários quilômetros, finalmente se despedindo com um cumprimento. Mas Wendy ficou um pouco preocupada ao perceber que Peter não parecia saber que aquela era uma maneira muito esquisita de conseguir comida, e nem que existiam outros jeitos de fazer isso. Com certeza eles não estavam fingindo estar com sono, estavam com sono de verdade e aquilo era um perigo, pois, no instante em que adormeciam, começavam a despencar de lá de cima. O mais horrível é que Peter achava isso engraçado. Lá vai ele, de novo! Exclamava, radiante, ao ver Miguel de repente desabar como uma pedra. Salve o meu irmão! Implorava Wendy, olhando com horror para o mar cruel lá embaixo. Após algum tempo, Peter mergulhava no ar e pegava Miguel logo antes de ele bater no mar. Era lindo o modo como fazia isso, mas ele sempre esperava até o último segundo, e você sentia que o que lhe interessava era sua própria esperteza, e não o fato de que estava salvando uma vida humana. Além disso, Peter gostava muito de novidade, e a brincadeira que o fascinava num instante de repente parava de interessá-lo. Por isso, sempre havia a possibilidade de que, da próxima vez que você caísse, ele fosse deixá-lo despencar até lá embaixo. Peter sabia dormir no ar sem cair, simplesmente deitando de costas e flutuando. Mas isso, pelo menos em parte, acontecia porque ele era tão leve que, se você se colocasse atrás dele e soprasse, ele voava mais rápido. Por favor, seja mais educado com ele, sussurrou Wendy para João quando eles estavam brincando de a seu mestre mandou. Então diga para ele parar de se mostrar, disse João. Quando Peter brincava de seu mestre mandou, ele voava até bem perto da superfície da água e tocava a barbatana de cada tubarão que estava passando, que nem a gente passa os dedos numa cerca de metal quando anda na rua. Os outros não conseguiam imitá-lo com muito sucesso, portanto ele talvez estivesse mesmo se mostrando, principalmente porque toda hora olhava para trás para ver quantas barbatanas eles tinham deixado de tocar. Aquela era uma maneira muito esquisita de conseguir comida.
Vocês têm que ser bonzinhos com ele, insistiu Wendy com os irmãos. O que a gente ia fazer se ele nos abandonasse? Podíamos voltar, disse Miguel. Como a gente ia saber chegar em casa sem ele? Bom, a gente podia seguir em frente, sugeriu João. Isso é o mais horrível, João. Nós íamos ter que seguir em frente, pois não sabemos parar. O que era verdade, Peter havia se esquecido de ensinar a eles como parar. João disse que, na pior das hipóteses, eles só iam ter que seguir em frente toda a vida, pois o mundo era redondo e eles iam acabar chegando de novo à janela do quarto. E quem vai arrumar comida para a gente, João? Eu peguei direitinho um pedaço de comida da boca daquela águia, Wendy. Na 20ª tentativa, lembrou Wendy. E, apesar de nós termos aprendido a pegar comida, olhe como batemos nas nuvens e nas outras coisas se ele não está por perto para nos ajudar. Era verdade, eles estavam sempre batendo em algo. Já sabiam voar muito bem agora. Embora ainda chutassem demais o ar, mas, se vissem uma nuvem pela frente, quanto mais tentavam se desviar, maior era a possibilidade de baterem nela. Se Naná estivesse ali, já teria colocado uma gaze em volta da testa de Miguel. Peter não estava com eles naquele momento, e os três se sentiam muito solitários lá em cima sem ele. Peter sabia voar tão mais rápido que subitamente disparava e sumia de vista, para viver uma aventura da qual os outros não podiam participar. Ele descia morrendo de rir de uma coisa muito engraçada que tinha dito para uma estrela, mas já tinha esquecido o que era, ou subia com escamas de sereia ainda grudadas na pele, mas sem saber contar direito o que havia acontecido. Era mesmo bastante irritante para crianças que jamais haviam visto uma sereia. E se ele se esquece das sereias tão rápido, argumentou Wendy, como a gente pode esperar que vá continuar se lembrando de nós? De fato, às vezes, quando Peter voltava, ele não se lembrava deles, pelo menos, não muito bem. Wendy tinha certeza. Ela via a lembrança surgindo em seus olhos justamente quando ele estava prestes a passar por ele sem nem dar bom dia. Numa ocasião, Wendy teve até que dizer qual era o nome dela. Eu sou a Wendy, disse, assustada. Peter lamentou muito o acontecido. Olhe só, Wendy, sussurrou para ela, se você vir que estou esquecendo você, continue a dizer a eu sou a Wendy é que aí eu vou lembrar. É claro que isso não era muito satisfatório. Mas, para se desculpar, Peter mostrou a eles como se deitar bem retinho em cima de um vento forte que estava vindo em sua direção, e isso deixou tudo tão mais prazeroso que eles tentaram várias vezes e descobriram que, assim, podiam dormir em segurança. Os três teriam dormido mais, porém Peter logo se cansava de dormir e gritava, com sua voz de capitão: é aqui que a gente vai descer. Por isso, com alguns desentendimentos, mas quase sempre na maior harmonia, eles foram chegando perto da terra do nunca. Pois, após muitas luas, eles chegaram lá mesmo e, ainda por cima, seguiram a direção certa durante quase o tempo todo. Não tanto por terem Peter ou Sininho para guiá-los, mas porque a ilha estava procurando por eles. É só quando isso acontece que alguém consegue avistar as praias mágicas da Terra do Nunca. É ali, disse Peter calmamente. Onde? Onde? Ali, para onde todas as flechas estão apontando. Era verdade, 1 milhão de flechas douradas estava mostrando para as crianças o local onde ficava a ilha, todas lançadas por seu amigo Sol, que queria ter certeza de que elas estavam no caminho certo antes de ir se deitar para a noite chegar. Wendy, João e Miguel ficaram nas pontas dos pés no ar para poderem ver a ilha pela primeira vez. É estranho, mas eles todos a reconheceram no mesmo segundo. E, até
começarem a ter medo dela, não sentiram o que a gente sente quando vê ao vivo algo com que já sonhamos muitas vezes, mas o que sentimos quando reencontramos um amigo querido que não vemos há muito tempo. João, olhe lá a lagoa. Wendy, olhe as tartarugas enterrando os ovos na areia. Olhe, João, estou vendo seu flamingo de perna quebrada. Olhe, Miguel, a sua caverna ali. João, o que é aquilo no meio do mato? É uma loba com os filhotes. Wendy, acho que aquele é o seu lobinho. João, aquele é o meu barco, de paredes amassadas. Não é, não. A gente queimou o seu barco. É ele, sim. Olhe, João, a fumaça vindo da aldeia dos Peles Vermelhas. Onde? Mostre para mim e, pelo desenho da fumaça, eu lhe digo se eles estão em pé de guerra. Ali, logo depois do rio misterioso. Estou vendo. Eles estão mesmo em pé de guerra. Peter ficou um pouco irritado por eles saberem tanta coisa, mas, se ele queria ser o maioral, sua chance ia chegar em breve, pois eu não falei que eles logo iam começar a ter medo da ilha? O medo apareceu quando as flechas douradas sumiram, mergulhando a ilha na escuridão. Nos velhos tempos, quando eles ainda estavam em casa, a terra do nunca sempre tinha começado a ficar um pouco escura e ameaçadora perto da hora de dormir. Nessa hora, estradas nunca exploradas surgiam e se espalhavam, sombras negras começavam a se mexer e o rugido das feras ficava muito diferente. E o pior de tudo era que você perdia a certeza de que ia vencer. E ficava muito feliz pelas luzinhas acesas no quarto. Até gostava quando Naná dizia que aquilo era só a lareira, e que a terra do nunca era só faz de conta. É claro que a terra do nunca tinha mesmo sido faz de conta naquele tempo, mas ela era de verdade agora, e não tinha nenhuma luzinha acesa, e estava ficando cada vez mais escuro, e onde estava a Naná? Eles vinham voando separados, mas na hora ficaram bem juntinhos e foram para perto de Peter. O jeito despreocupado dele finalmente sumira. Seus olhos estavam brilhando e os outros três sentiam um arrepio sempre que tocavam seu corpo. Eles agora estavam sobrevoando a temível ilha, voando tão baixo que às vezes uma árvore roçava seus pés. Não havia nada de horrível à vista no ar, mas o progresso deles se tornou lento e difícil. Exatamente como se estivessem tendo que atravessar forças hostis. Às vezes, ficavam parados no mesmo lugar até Peter socar o ar algumas vezes. Eles não querem que a gente aterrisse, explicou. Quem são eles? Sussurrou Wendy, estremecendo. Mas Peter não podia, ou não queria, dizer. Sininho estivera dormindo em seu ombro até então, mas ele acordou e mandou-a seguir na frente. Às vezes Peter se impertigava todo no ar, ouvindo atentamente com a mão em concha em volta da orelha, e depois olhava lá para baixo com olhos tão brilhantes que eles pareciam perfurar 2 buracos na terra. Após fazer isso, ele seguia em frente. A coragem de Peter era quase de dar medo. Você quer ter uma aventura agora? Perguntou casualmente para João, ou quer tomar chá? Primeiro? Chá primeiro. Disse Wendy bem depressa. Miguel deu um aperto de gratidão na mão dela, mas João, que era mais corajoso, hesitou. Que tipo de aventura? Perguntou ele, receoso. Tem um pirata dormindo ali nos pampas, bem embaixo da gente, revelou Peter. Se você quiser, a gente pode ir lá para baixo matar o safado. Não estou vendo, disse João, após uma longa pausa. Eu estou. Mas e se ele acordasse? Perguntou João, a uma voz um pouco rouca. Peter ficou indignado. Você não acha que vou matar o pirata enquanto ele estiver dormindo, acha? Primeiro vou acordá-lo e depois matar. É sempre assim que eu faço. Nossa!
E você mata muitos. Milhares. João disse que legal, mas decidiu tomar chá primeiro. Ele perguntou se havia muitos piratas na ilha agora, e Peter respondeu que nunca tinha visto tantos. Quem está no comando deles? O Capitão Gancho, respondeu Peter, fazendo uma cara bem feia ao pronunciar aquele nome tão odiado. James Gancho, 23. Isso. E foi então que Miguel começou a chorar mesmo, e até João só conseguiu falar com dificuldade, pois eles conheciam a reputação de Gancho. Ele foi o imediato do Barba Negra 24, sussurrou João roucamente. É o pior pirata de todos. O único homem que botava medo no famoso Long John Silver. 25. Ele mesmo, disse Peter. Como ele é grandão. Já foi maior. Como assim? Eu cortei um pedaço dele fora. Você. Eu mesmo. Disse Peter, irritado. Não quis faltar com o respeito. Ah, tudo bem. Mas que pedaço? A mão direita. Então agora ele não consegue mais lutar? E como consegue? Ele é canhoto? Ele tem um gancho de ferro no lugar da mão direita, e usa como se fosse uma garra. Uma garra. Olhe só, João, disse Peter. Oi. Responda assim, capitão. Sim, capitão. Tem uma coisa que todo menino que me tem como capitão tem que prometer, e você vai ter que prometer também, disse Peter. João empalideceu. É o seguinte, se a gente se deparar com o gancho numa batalha, você tem que deixar o cara para mim. Eu prometo, disse João lealmente. Naquele momento eles estavam menos assustados, pois Sininho estava voando ali perto e, graças à luz que ela emitia, eles podiam se ver na escuridão. Infelizmente, Sininho não conseguia voar tão devagar quanto eles, e por isso tinha que fazer círculos em volta dos 4, que ficaram envoltos por uma espécie de auréola. O Andy estava gostando daquilo até Peter explicar qual era a desvantagem. Ela está me contando que os piratas nos viram antes de ficar escuro, e prepararam o tonhão comprido. O canhão. Isso. E é claro que eles vão ver a luz dela e, se acharem que a gente está por perto, com certeza vão mandar bala. Wendy. João. Miguel. Mande a Sininho embora agora, Peter. Exclamaram os três ao mesmo tempo. Mas Peter se recusou. Ela acha que a gente se perdeu, e está com bastante medo, respondeu ele severamente. Vocês não acham que vou mandar Sininho ir embora sozinha num momento de medo, acham? Por um instante, o círculo de luz se quebrou, e Peter levou um beliscão carinhoso. Então diga para ela apagar a luz, implorou Wendy, ela não consegue. É praticamente a única coisa que as fadas não podem fazer. A luz apaga sozinha quando ela dorme, que nem acontece com as estrelas. Então mande essa fada dormir agora. Disse João, quase dando uma ordem. Ela não consegue dormir se não estiver com sono. É a única outra coisa que as fadas não podem fazer. Pois me parece que são as duas únicas que prestam. Rosnou João. Dessa vez foi ele quem levou um beliscão, mas não foi nada carinhoso. Se um de nós tivesse um bolso, a gente podia carregar a Sininho dentro, disse Peter. Mas eles tinham saído de casa com tanta pressa que nenhum dos 4 tinha um bolso. Por sorte, Peter teve uma ideia. A cartola de João. Sininho concordou em viajar de cartola se ela fosse levada na mão de alguém. João levou-a cartola, embora a fadinha houvesse torcido para ser carregada por Peter. Após algum tempo, Wendy pegou a cartola, porque João disse que ela batia em seu joelho quando ele voava e isso, como nós veremos, deu em confusão, pois Sininho não gostava nada de dever favores a Wendy. A luz de Sininho ficava completamente escondida na cartola preta,
e eles seguiram adiante. Em silêncio. Foi o silêncio mais profundo da vida deles, quebrado apenas pelo ruído distante de alguém lambendo um líquido, que Peter explicou vir das feras que estavam bebendo no fiord, e por um farfalhar que parecia ser dos galhos das árvores batendo uns contra os outros, mas que Peter contou ser dos peles vermelhas amolando suas facas. Depois, até esses ruídos cessaram. Para Miguel, aquela calma toda era horrível. Como eu queria que alguma coisa fizesse um barulho! Exclamou ele. Como se estivesse atendendo ao seu pedido, o maior estrondo que Miguel já ouvirá na vida. Rasgou o ar. Os piratas haviam usado o tonhão comprido para atirar neles. O rugido do tiro ecoou pelas montanhas, e os ecos pareceram gritar ferozmente aonde eles estão. Onde eles estão? Onde eles estão? Foi assim que os três irmãos aprenderam muito bem a diferença entre uma ilha de faz de conta e a mesma ilha, só que de verdade. Quando voltou a fazer silêncio no firmamento, João e Miguel viram que estavam sozinhos. Em meio à escuridão. João estava pedalando mecanicamente no ar e Miguel, que não sabia flutuar, estava flutuando. Você se machucou? Sussurrou João, trêmulo. Ainda não olhei, sussurrou Miguel em resposta. Agora, sabemos que ninguém havia se machucado. Mas Peter fora lançado até alto mar. Pela rajada de vento que viera do canhão, enquanto Wendy fora atirada para cima, tendo apenas Sininho de companhia. Teria sido melhor para Wendy se, naquele momento, ela houvesse derrubado a cartola. Não sei se a ideia surgiu de repente na cabeça da fada, ou se ela planejara tudo no caminho. Só sei que Sininho saiu imediatamente da cartola e começou a atrair Wendy para uma armadilha. Sininho não era de todo má, ou melhor, ela era toda má agora, mas, por outro lado, às vezes, era toda boa. As fadas têm que ser ou uma coisa, ou outra, pois, como são tão pequenas, infelizmente só tem espaço para um sentimento de cada vez. Elas podem mudar, no entanto tem que ser uma mudança completa. Naquele instante, Sininho estava cheia de ciúme de Wendy. Claro que Wendy não conseguia entender o que ela dizia com os lindos barulhinhos que fazia, e acredito que alguns deles eram palavras feias. Mas não pareciam ser isso, e a fadinha voou para frente e para trás, claramente querendo dizer, venha atrás de mim que tudo vai ficar bem. O que mais a pobre Wendy poderia fazer? Ela chamou por Peter, por João e por Miguel. Mas obteve apenas ecos zombeteiros em resposta. Wendy ainda não sabia que Sininho a odiava com o ódio feroz de uma mulher de verdade. Por isso, confusa e cambaleando ao voar, foi atrás da fada, diretamente para sua destruição.